Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser, eu quero a vida inteira com você. Ora, pois bem, então não seja o que Deus quiser de hoje, vamos nos debruçar sobre a atualidade. Não é uma atualidade assim mesmo fresquinha, tipo de hoje ou de ontem, mas é da semana passada. Ok. É que na semana passada, da semana que passou, todos os noticiários se dedicaram praticamente em exclusivo ao acontecimento que marcou esses dias, a morte do Papa Francisco. Todos os órgãos de comunicação social fizeram uma cobertura exaustiva a partir do nosso país, mas também do Vaticano e de outros pontos do mundo. Para além disso, de pouco mais se falou, com pontuais exceções para temas de elevado interesse ou relevância social, como por exemplo os debates para as próximas eleições, não é? O que é perfeitamente compreensível, dada a relevância mundial do falecimento da figura maior da Igreja Católica. Agora, eu comecei por dizer que foi esta a decisão editorial de todos os órgãos de comunicação social e claramente precipitei-me. Então, É que houve uma exceção, não é? Que é um bocado já é esperada, não é? Queres tentar adivinhar qual deles é que foi, Teresa? Quem é que foi esse órgão de comunicação social? olha, não sei, eu tenho aqui um palpite, mas eu acho Chuta. que vou esperar que tu me digas. Não, chuta. Nós não fomos, não é? Nós não Foi a fomos. CMTV. Oh, então vês como tu sabes. Claro que só podia ser CMTV. É que num dos dias a CMTV até tinha, por acaso, em estúdio, um especialista de assuntos religiosos, mas de repente interrompe o assunto porque estava na altura de lançar um alerta CM. E aí, já sabemos, não é? Para tudo. E convenhamos, para interromper um tema tão delicado tem de ser realmente um assunto da maior importância. É um alerta CM. Um caminhão cheio de galinhas despistou-se em Montemor o Velho. Em direto do local já está o jornalista Mário Freire. Mário, muito bom dia. Já se sabe as causas deste acidente? Era este, não é? Eu não sei quanto a ti, mas eu confesso que não era disto que estava à espera. Eu Não é? também não. O despiste de um caminhão de galinhas. Eu não quero com isto dizer que não possa ser uma situação grave, espero que não. Mas pronto, agora daí a interromper um especialista religioso que falava sobre a morte do Papa, quer dizer. Bom, mas já que interromperam a normal emissão, vamos lá saber o que se passou, até para confirmar se de facto se justificava. O acidente ocorreu em plena rotunda, quando o caminhão, por razões desconhecidas, acabou por capotar lateralmente, embatendo também no muro da própria rotunda. Eu dou de barato, que até parece ter sido uma coisa aparatosa assim, não é? Sim. Mas era preciso entrar já em direto. Então o repórter no local nem sequer sabe quais as razões para o capotamento do caminhão, diz que são desconhecidas. Enfim, o importante é que não tenha havido vítimas mortais ou feridos graves. Será que isso eles já nos conseguem confirmar? São vários frangos que acabaram por sair das caixas no interior das quais eram transportados. Frangos. Frangos, mas não eram. É isso, ele começou por dizer que eram galinhas, não é? Sim, E agora já sim, são frangos. são frangos. Existe um maior rigor nestas situações, não é? O que eu sei é que para alguns destes galináceos, este acidente foi o melhor que lhes podia ter acontecido. Aproveitaram para fugir, é a verdadeira fuga das galinhas, exatamente. Ou dos frangos, já nem sei bem. Mas o que era mesmo importante saber era se há feridos ou vítimas a lamentar. Do acidente há também registro de alguns destes frangos que acabaram por perder a vida na sequência do embate do capotamento lateral sobre o muro em que ficou este caminhão. Vamos lá ver se nos entendemos. Eu até sou amigo dos animais, gosto muito Eu e também, tenho eu muita também. pena que alguns tenham perdido a vida neste acidente, Sim, não é? sim. Paz à sua alma. Agora, o que me parece ser relevante é saber se neste mesmo acidente há vítimas ou feridos humanos. Pessoas, não é? Se é que me Claro. faço entender. Parecendo que não, é um bocadinho mais importante. O frango era uma questão de dias até ser este o seu destino, não é? Mal ou bem. É verdade. É verdade, é essa, não é? Convenhamos. Aliás, com jeitinho, os frangos que morreram neste acidente ainda faziam um mega churrascada em Montemor, uma coisa solidária e ficava toda a gente Aquelas mesas satisfeita. como aquele anúncio, lembras-te? Exatamente, da maior feijoada do mundo. Exatamente. Exatamente. Só que ia Mas de isso é a Montemor maior novo a Montemor churrascada do velho. mundo. Pronto, Sim, sim. exatamente. Mas isto pronto, isso também sou eu a pensar alto. Resumindo, não se sabem as causas do acidente, nem se há vítimas ou feridos humanos. Claramente a CMTV precipitou-se a fazer este direto. Deveria ter esperado mais tempo até estar na posse de mais informação. E a verdade é que esperou. Esperou e 20 minutos mais tarde volta a interromper o mesmo especialista religioso para fazer uma nova ligação em direto. Não acreditam? Temos aqui uns minutos para falar de uma ocorrência, um caminhão cheio de galinhas que se despistou em Montemor o Velho. Muito Eu não bem. disse? E afinal, parece que são mesmo galinhas. Deve ter sido o repórter que no calor do momento se deve ter enganado. Acontece. Tinha alguém na regia a dizer, não são frangos. São frangos, são galinhas. Acontece, quem nunca, não é? Será que já está na posse de informações relevantes? Há feridos ou vítimas que não sejam aves? O que terá causado o acidente? Muito bom dia, Francisco. O acidente ocorreu junto à rotunda do centro do Parque de Negócios de Montemor o Velho e na origem do acidente terá então o despiste, a subida de um
primeiro lancil que antecede a entrada na rotunda, como de resto é visível aqui no local pelo rodado por onde o caminhão passou. Galgou este passeio com cerca de 10 centímetros de altura, entrou depois no alcatrão da rotunda, mas acabou por voltar a subir o passeio já da rotunda. Pois, isto é mesmo o assunto máximo. É verdade. Repara que ele sabe tudo, até os centímetros que o passeio tem. Mas pronto, por onde começar, não é? Primeiro, porque é que ele diz rotunda e não rotunda? Que é uma coisa que me incomoda um bocadinho. Também E repara. quantas mais vezes é que ele vai dizer a palavra rotunda? Rotunda. Não é? E Uma como é que... rotunda. Exato. E como é que ele consegue falar durante tanto tempo e mesmo assim nós ficamos sem saber a causa do acidente? Ok, o acidente deu-se porque o caminhão subiu um lancilo e foi rotunda adentro. Mas porquê é que isso aconteceu? O motorista sentiu-se mal, adormeceu, ia desatento, alguma falha mecânica. Isso é que era importante saber. Mas pronto, se não sabemos isto, estragos, por exemplo, para além, obviamente, do caminhão, não é? Algum prejuízo relevante? Passeio já da rotunda, danificando ainda ali o último S da inscrição Parque de Negócios, e depois foi entre o relevado da rotunda e o passeio que acabou por capotar lateralmente, ficando imobilizado uns metros mais à frente. Rotunda Na e rotunda. relevado. Relevado, sim, Sem sim. dúvida. Eu até já me tremo assim o olho direito cada vez que ele diz rotunda. E por causa disso, quase que não me ia a perceber de uma informação muitíssimo relevante. Ao que parece, ao galgar a rotunda, o caminhão, segundo o repórter, acabou por danificar o último S da inscrição Parque de Negócios. E não foi um S qualquer. Foi o último, que por acaso até calhar ser o único, não é? Parque de Negócios. A não ser que haja um erro ortográfico nesta rotunda de Montemor e tenham escrito negócios com 2 S, um no fim e outro entre o O e o I. Mas pronto, acho difícil. Enfim, e tudo isto aconteceu quando? O acidente ocorreu entre as 4 e as 5 da manhã, quando se procedia ao transporte então de cerca de 5 a 6 mil frangos. Mau! 5 a 6 mil. Mas estas não se decidem, gostam novamente de frangos. Mas isto são galináceos transformistas? O que é que se passa aqui? Se não conseguem distinguir uma coisa da outra, pá, digam aves, pronto, não é? Sim, Está tudo exato. resolvido. Agora, isto não é nada. Uma diz galinha, o outro diz frangos, um terceiro diz novamente que são galinhas, o repórter volta a dizer que são frangos. Na volta até nem são uma coisa nem outra, vai saber se são reclusos ou assim. Ora, o pesado que acidentado já foi então endireitado pela equipa de reboque que está no local e permitiu começar a retirar do interior as caixas de transporte dos animais, alguns dos quais com as caixas danificadas ficaram em liberdade. Alguns dos quais ficaram Alguns em dos- liberdade. É verdade. Imagina, quem entra a meio parece mesmo que está a falar de pessoas. É verdade, é verdade, é verdade. Aliás, um dos frangos que ficou em liberdade foi o frango cigano. Que também já tinha fugido ali da prisão, sabes, com um escadote. Sim, E agora sim. também fugiu do Sim, sim. caminhão. Bom, e dito assim que parece mesmo uma carrinha de transportes reclusos, não é? E tratam-nos, aos frangos, como tal, já que os procedimentos que se seguiram tiveram o intuito de impedir a fuga destes meliantes de aviário. Foi por isso feito também um cerco entre o pesado acidentado e o muro onde este acabou por embater e ficar capotado, de forma a que os animais que ficaram aqui libertos deste transporte não se afastassem e permanecessem numa zona concentrada. Numa zona. No fundo, o que aconteceu aqui foi que eles montaram um perímetro de segurança para conter os frangos e impedir a sua evasão. Mas e depois deste episódio traumático? O que é que irá acontecer aos frangos? Alguns reformam-se por invalidez, outros precisarão de terapia. O que é que será que lhes vai acontecer? No mínimo uma indenização, não é? Pá, no mínimo, sim. O destino destes animais será agora o centro de abates para serem alvo de uma inspeção sanitária para depois se perceber qual o destino destes frangos. Imagina a desilusão dos frangos que sobreviveram a este acidente, não é? Já deviam estar a agradecer a todos os santos, não é? A bater as asas, por terem sido ilícitos do acidente e de repente são levados para um centro de abate. Caramba, assim não há coração de frango que aguente. Mas também era preciso isto tudo para saber qual é o destino dos frangos. Não bastava perguntar ao motorista do caminhão para onde é que eles iam. Claro. Olha, desculpe, já agora. Para onde é que iam os o senhor ia franguinhos? para onde? Exatamente, esse franguinho ia para onde? Ah, ok. E por falar em motorista do caminhão, no meio de tanta coisa que já foi dita, incluindo este tipo de pormenores, continuamos sem saber se houve feridos ou vítimas humanas, nem tão pouco como é que estará o motorista deste veículo pesado. Já estamos aqui há largos minutos e a informação mais relevante de todas é que nada. Olha, eu estou preocupada com ele. 5 a 6 mil envolvidos aqui num acidente são para já as únicas vítimas deste acidente. O motorista do pesado de mercadorias não sofreu qualquer ferimento, para além do susto e do choque. Foi só um susto. Aleluia, não é? Finalmente, ao fim de meia hora de reportagem, um pequeno pormenor, o motorista está bem, não é? Está tudo bem com ele. E é com base nesta informação que efetivamente podemos concluir que a CMTV interrompeu uma conversa com
um especialista de assuntos religiosos que falava sobre o falecimento do Papa Francisco para dar a notícia de um acidente rodoviário que vitimou diversas galinhas, frangos, aves, whatever, não é? Por isso, fiquem bem, olha, e atenção aos caminhões Conga que transportam aves, não é? Agora Nunca já se sei. sabe. Normalmente é abrir um bocadinho a janela, sente-se assim um cheiro, e o que E vem sim, aí? sim. Começa a chegar a equipa da CMTV. Pronto. Exato, e se vis a aproximar uma rotunda, tu abranda e segue em frente. Logo dás a volta mais lá à frente, ok? Por isso, olha, até para a semana e seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser, seja o que Deus quiser.